Já houve um tempo no Brasil, aí na época de Juscelino, que ele falou, vamos fazer 50 anos em 5. Eu não sei nem quantos anos a gente está fazendo em 3 meses, né? Porque é uma loucura essa transformação toda que a gente está vivendo, não só tecnológica, né? A transformação nas nossas vidas mesmo. Então, eu acho que é um desafio enorme, mas como a Fernanda bem colocou, é uma grande oportunidade também. Acontece em SP, edição especial Coronavírus. A gente vai começar o episódio de hoje fazendo um questionamento e uma reflexão até. O que seria do mundo dos negócios, dos empreendimentos, da informação e mesmo das relações sem os recursos digitais, esse mundo que convive com a pandemia do novo coronavírus? O momento é de preocupação, mas também é de muita reflexão sobre as inovações possíveis e mais do que nunca necessárias no mundo tecnológico. Bom, e é em consonância com esse movimento que um dos maiores festivais descentralizados do mundo, a São Paulo Tech Week, que é realizada aqui pela cidade de São Paulo, vai acontecer esse ano de forma virtual em novembro, né? Eu sou a Juliane Freitas. E eu sou o Anderson Faria. Tá começando o Acontece em SP de hoje. A gente recebe em bate-papo por videochamada a Fernanda Metidieri, que é gerente de inovação da São Paulo Negócios, e Paula Marques, que é a Community Manager da São Paulo Tech Week, para a gente debater um pouco sobre esse cenário que a gente está vivendo. Bom, eu queria começar pelo início mesmo, perguntando para vocês o que é a São Paulo Tech Week. Oi, primeiramente, bom dia a todos, bom dia, Anderson, bom dia, Juliane, muito obrigada pelo convite. Bom, a São Paulo Tech Week é hoje um dos maiores festivais de inovação do mundo, né? E falando em eventos descentralizados, tem o objetivo de posicionar a cidade de São Paulo como um dos maiores hubs de inovação, como o maior hub de inovação da América Latina. Então, a gente segue aí para a 6ª edição esse ano, então é um projeto que já faz parte do calendário da cidade de São Paulo, acontece sempre na última semana de novembro, e somos o quê? Somos uma grande vitrine de inovação e tecnologia da cidade de São Paulo, por meio de um calendário colaborativo. Durante uma semana, a gente leva a inovação e tecnologia para a cidade inteira. Então, todo mundo que queira falar sobre inovação, que queira falar sobre tecnologia, pode cadastrar o seu evento ali dentro da nossa plataforma e a gente vai dar luz para essas iniciativas, e o nosso objetivo no fim do dia é fomentar a inovação e tecnologia na cidade, né? Fortalecer o ecossistema de inovação da cidade. Então, a gente está, como eu disse, desde 2015, é um festival que ele atrai diversos tipos de pessoas, então atrai talentos procurando novas posições no mercado, empreendedores querendo fazer negócios, C-levels querendo entender aí tudo que está acontecendo na cidade, e alguns números, né? Vou falar agora alguns números das edições, vou falar da edição passada. Em 2019, foram 755 eventos dentro da nossa agenda, 34 milhões em negócios gerados, 1 milhão em mídia espontânea e mais de 85 mil participantes dentro dessa semana, nesses eventos acontecendo simultaneamente. A gente fica muito feliz com esses números, né? Porque a gente entende finalmente que a cidade está respirando tecnologia agora mais do que nunca, né? Essa transição para o universo tecnológico virou uma obrigação, mas esse movimento ele já vem sendo construído, né, nesses 5 anos e agora partindo para o 6º ano. É isso. Legal, Fernanda. E você bem falou, né? Agora é necessário que a tecnologia se faz cada vez mais necessária. E como e quando vai ser a São Paulo Tech Week, então, desse ano? A gente espera que depois da pandemia, né? Sim, com certeza. Esse ano a gente teve uma mudança, eu acho que como todo mercado que está se transformando, a gente também precisou se transformar. E aí, recentemente, junto ao nosso atual presidente, né, o senador Aloysio Nunes, toda a equipe
da São Paulo Negócios, né, da São Paulo Tech Week, junto a ele, a gente tomou a decisão de fazer pelo primeiro ano a São Paulo Tech Week online. Isso para nós é um marco, né, porque a gente sempre trabalhou muito mais com iniciativas presenciais, com eventos, com trocas, né, para um fomento mais forte aí de networking e de negócios. E esse ano a gente se viu nesse cenário em que a gente precisou migrar para o online. Mas a gente vem trabalhando a nossa plataforma, a gente vem aprimorando a nossa plataforma para que a gente possa oferecer uma experiência aí bem interessante, que a gente possa não só oferecer conteúdos, mas trazer experiências importantes para esse novo momento, né? Um momento em que a gente precisa fortalecer como nunca o ecossistema. Então, a São Paulo Tech Week está passando também pela transformação digital e a gente vê que isso também pode ser uma oportunidade, né, para nós. A gente está otimista, por um lado, com esse novo formato, porque isso vai expandir muito mais a nossa iniciativa. Então, a internet permite que a gente ultrapasse as fronteiras da cidade, né, e a gente possa mostrar para outras cidades e para o Brasil todo a força que existe no ecossistema de São Paulo e das oportunidades que existem. Então, o alcance do festival vai ser algo bastante importante para nós estrategicamente esse ano. Legal. Falando sobre os temas, né? Queria saber de vocês, esse ano a gente tem essa situação que é nova para todo mundo, mas eu queria perguntar quais são os temas que vocês têm notado nesse período e que podem ser um norte, né, para uma construção de temáticas do evento. Bom, então a gente, para começar, bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês, Anderson, Juliane, bom dia a todos que estão nos ouvindo, e falar dos temas mais latentes que a gente pode dizer sobre a São Paulo Tech Week. Acho que é importante a gente falar que nós temos alguns pilares, que são pilares importantes que dão a base para o festival, e aí a gente fala de Open Innovation, quando a gente está fazendo pontes aí entre as grandes empresas, as startups ou inovações que estão acontecendo. A gente fala de geração de novos negócios, porque a gente acredita que através da São Paulo Tech Week isso é muito importante, acontecem conexões e acontecem mesmo essas gerações de negócios. A transformação digital, que é um tema que hoje, né, como vocês falaram, como a Fernanda falou, é um tema super latente. Tecnologias emergentes, porque a gente pode falar de muita coisa, desde drones, inteligência artificial, internet das coisas, né? A gente tem tanta coisa para falar mesmo, e acesso a investimentos e a internacionalização, porque afinal de contas São Paulo é uma cidade que pode atrair muitos desses investimentos e ao mesmo tempo pode levar para outros lugares, não só para o Brasil, mas para o mundo também, tudo isso que a gente tem para mostrar. O festival... só complementando sobre internacionalização, Paulinha, desculpa te interromper, claro. Mas a gente, ano passado, eu esqueci de passar essa informação, ano passado foram mais de 20 países com a gente falando sobre internacionalização. Então, a ideia é que durante a semana a gente traga as oportunidades para as startups, para as empresas de inovação e tecnologia, para que a gente possa fazer essa troca e conhecer também as oportunidades que tem lá no mundo, né, lá fora. Então, é um pilar bastante importante. Esse ano a gente já está com algumas conexões, então esse ano vai ser bem forte esse pilar também. É verdade, acho que depois a gente pode até dar alguns exemplos, né, de eventos de internacionalização que já acontecem de edições passadas, né, que são muito importantes. A gente tem levado startups brasileiras para outros ecossistemas, acho que isso é uma coisa bem bacana de falar. E o festival trabalha com verticais, né, que são as áreas de atuação, e a gente tem 30, eu não vou me lembrar de todas, a Fernanda vai me ajudar aqui um pouquinho, mas a gente trabalha desde 50 a mais, por exemplo, porque quando a gente fala de inovação com tecnologia, e principalmente de startups, a gente fica pensando só nos jovens, né? Essa é vamos dizer, é uma coisa que é uma crença, mas que ela não sempre é verdade, nem sempre é verdadeira. Então, os 50 a mais é um público muito interessante para a gente trazer nas duas pontas, tanto como o que eles podem trazer de experiência,
e eu me incluo esse público, quanto o que pode receber disso tudo que a tecnologia traz. Mas aí a gente tem outras coisas, a gente tem áreas como esportes mesmo, inclusive a gente tem feito alguns eventos nesse sentido. Fê, conta pra gente, o que mais a gente tem de verticais? Fujitec, blockchain, Construtec, varejo, smart cities. Então a nossa ideia foi fazer um mapeamento de verticais que nesse momento estejam mais relevantes, né? Então, a gente sabe que existem infinitos assuntos, temas para serem abordados falando de tecnologia e inovação, mas para o período, para 2020, a Paulinha fez um trabalho super legal de mapeamento dessas 30 verticais, desses 30 assuntos que são importantes agora para esse momento. Então, Legal Tech, Indústria 4.0, que é um tema que está super importante, né? A gente está tendo uma transição muito forte nesse momento. Futuro do trabalho. Então, futuro do trabalho é uma pauta que agora, mais do que nunca, é um tema que a gente vai ter que conversar bastante, apresentar as oportunidades, né? Para que o ecossistema aí se fortaleça em 2020. E acho que é importante dizer que, como a Fernanda falou, que é um festival descentralizado, os nossos grandes parceiros, que é quem faz com que esse festival efetivamente aconteça, são os nossos curadores, né? Por isso eu sou Community Manager dentro da São Paulo Tech Week, para cuidar dessa comunidade de curadores mesmo, que são eles que ativam as suas próprias comunidades, e essas são os produtores de eventos, são especialistas, que são aqueles que trazem para a nossa plataforma esses eventos que são tão importantes. Então, os nossos curadores são aqueles que têm áreas de conhecimento específico e que dentro dessas verticais podem trazer uma série de eventos aí, uma série de acontecimentos, né? Então, se não estão acontecendo, se já não estão previstos, que eles possam ser ativados e possam acontecer. E esse ano a gente trabalhando online é um grande desafio, né? É uma oportunidade enorme, como a Fernanda mesmo falou, ao mesmo tempo que a gente sente a falta, né, do presencial, de estar com as pessoas, de poder debater mais proximamente, mas eu acho que online o interessante é que a gente pode expandir isso, né? A gente pode estar mais perto de outras pessoas que de outra forma não teriam acesso. Então, eu acho que é bem bacana dizer que esses curadores têm um papel muito importante para a gente na São Paulo Tech Week. E falando sobre as transversais, né, Paulinha, nossa inovação aí esse ano, você quer contar um pouquinho sobre as transversais? Assim? Vamos falar. A gente está pensando em transversais porque a gente entende que tem alguns temas que eles acabam influindo em todas as outras verticais, né, como a gente chama. Então, a gente pode falar de acessibilidade, a gente pode falar, por exemplo, de comunidade, né? Então, a gente já vem fazendo um exercício naquilo que a gente está produzindo virtualmente hoje, nas nossas lives, né? Nós temos já começado desde que a gente entrou na pandemia, no isolamento, a gente percebeu que a gente tinha conteúdos para poder conversar com as pessoas e atrair, fazer com que essas pessoas ao longo do ano possam ter uma ligação mais forte com a gente. E daí, por exemplo, a acessibilidade é uma coisa super importante, porque quando a gente fala de eventos presenciais, a gente tem um tipo de acessibilidade. Quando a gente fala de eventos virtuais, a gente tem outros tipos de acessibilidade. Afinal de contas, a gente tem aí um público vamos dizer, de deficientes auditivos, né? Por exemplo, que é super importante que a gente torne os nossos eventos acessíveis, senão esse público acaba não tendo acesso mesmo. Aí a gente tem a vertical de internacionalização, que também, como a Fernanda disse, vai ser um pilar muito importante. Então, não só a internacionalização é um pilar, como a gente faz questão que ela seja uma transversal, para que a gente possa atuar e identificar aquilo que pode efetivamente participar nesse sentido. Comunidades também, porque hoje mais do que nunca a comunidade é um tema muito importante. Hoje todas as empresas, não todas eu não diria, mas grandes empresas e a maioria das empresas já perceberam que o que elas têm que atuar é com comunidades, e isso não é diferente nos nossos eventos, né? Afinal de contas, como a gente tem a comunidade de curadores, os curadores também têm as suas comunidades ali, né? Que cada um atua, então também é um tema mais do que importante. E a gente tem mais duas, Fê, quais são as nossas outras duas?
Diversidade e universidade. Ah, muito legal, que lembrança bacana. Quando a gente fala de diversidade também, a gente tem procurado cada vez mais trazer desde já diversidade para aquilo que a gente está apresentando, né? Então, essa diversidade em todos os sentidos, porque a gente não pode ter uma unidade única, né? A gente precisa realmente se preocupar com isso, porque afinal de contas a gente tem aí públicos completamente diferentes, mas que ao mesmo tempo, dentro das verticais, todo mundo tem muito a contribuir. Então, quanto mais a gente puder ter de diversidade quando a gente apresenta, e a diversidade, o importante de falar é que a gente quer a diversidade realmente junto. Então, não é que nós queremos tratar um tema específico de diversidade. A gente quer que a diversidade faça parte de tudo que a gente está apresentando. Por isso é uma transversal. E o tema de universidades, porque não só as universidades têm muito a trazer para a gente, como os estudantes mesmo, né? Como a gente trazer esses estudantes para a maioria dos eventos que a gente puder, porque afinal de contas é o público que vai daqui para frente tocar tudo isso de uma maneira cada vez mais inovadora e cada vez mais conhecendo tecnologia, né? Isso, muito legal que você falou das transversais, e eu acho que isso mostra o quanto que a tecnologia ela não é um assunto separado dos outros assuntos da sociedade, né? E aí eu te pergunto, você falou dessas 30 verticais, eu te pergunto como se atualizar nesse universo, e se tem 30 verticais, imagino que deva ser uma atividade constante. Conta um pouco como que vocês fazem esse monitoramento, esse acompanhamento e conseguem ficar aí por dentro de todas essas novidades que aparecem o tempo todo nesse universo. Então, acho que é importante dizer que as transversais, antes de falar das verticais, né, só voltando nas transversais, acho que é importante dizer que as transversais, na verdade, elas fazem, é como se a gente quisesse que todas essas 5 transversais que a gente falou, elas realmente permeiem todos os outros assuntos. As verticais, na verdade, o que a gente fez? A gente definiu essas verticais para que a gente possa ter uma forma do público conhecer que tipo de assunto a gente vai tratar. Então, os curadores, eles têm áreas mais diferentes ainda do que essas que a gente está colocando como verticais. Mas na hora do público procurar, muitas vezes, quando a gente fala de inovação e tecnologia, para muita gente não é uma coisa tão clara, né? Talvez pareça uma coisa meio ficção científica até, né? Então a gente tem essas verticais para que o público possa ter um acesso mais fácil, para que ele fale assim, olha, eu posso procurar alguma coisa em 50+, eu posso procurar alguma coisa em tecnologia assistiva, o que está tendo de novo em tecnologia assistiva, como a Fernanda falou, um tema super importante, futuro do trabalho, né? O que eu posso saber de futuro do trabalho? Porque quando a gente fala de futuro do trabalho, não é simplesmente porque a gente está em isolamento e na pandemia, está tudo mudando mesmo. Então, a gente quer que o público tenha uma forma de busca por esses eventos de uma forma mais prática e sabendo aonde eles estão querendo obter mais conhecimento, aprofundar um pouco mais. Então, acho que a importância das verticais é muito mais para a gente mostrar para o público, quando a gente fala de inovação e tecnologia, que isso permeia a nossa vida de maneira geral. Então, eu não preciso ser um especialista ou eu não preciso trabalhar na área. Não, a gente quer que realmente a São Paulo Tech Week seja para todo mundo. Então, por isso a gente divide nas verticais. Eu queria só complementar a fala da Paulinha, falando sobre esse perfil diferente, né, de públicos. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem desde as pessoas que são super especializadas e trabalham com aquilo, e entendem todos os termos, e a gente tem a pessoa que está começando na tecnologia. A gente tem visto agora, com a pandemia, pessoas que, eu vou dar um exemplo, minha mãe, por exemplo, nunca tinha baixado um aplicativo na vida, e aí começou a ter esse contato com essa nova forma de ver as coisas, né? Então, eu não preciso mais ir ao mercado, eu posso pedir pelo aplicativo, eu consigo acompanhar a hora que o cara vem me entregar, eu consigo ver. Então, essa transformação digital, ela é algo que a gente toma bastante cuidado com a São Paulo Tech Week, a gente vem num trabalho de comunicação para democratizar a tecnologia. Então, ano passado, a gente
fez um esforço bem grande para levar a tecnologia também para as periferias de São Paulo. Então, para que a gente leve isso para todos os cantos da cidade, saia do nicho, né? Saia da região central ali, onde o pessoal já está mais acostumado com a linguagem, com as soluções. Então, a gente tem esse desafio também de colocar todo mundo no mesmo momento. Então, existem outros trabalhos que a própria prefeitura já faz de digitalização, né, alguns esforços da prefeitura, e a gente vem com esse esforço de, pela linguagem, disseminar, ajudar a disseminar alguns pontos tecnológicos e transformar a vida das pessoas, mostrando que é para todo mundo sim, né? Não é porque eu tenho mais 50 anos que não é para mim, não é porque eu estou nas periferias que não é para mim, é para todo mundo sim, veio para ficar, e a gente está num esforço bem grande para que as pessoas entendam isso também. É verdade. E também tem a questão da inovação, né, Fernanda, que a gente tem que pensar que quando a gente fala de, como você bem disse, né, de tecnologia, muitas vezes parece uma coisa não é para mim, né? E inovação também. Porque a gente associa, às vezes, inovação diretamente à tecnologia, mas a inovação não é só tecnologia, né? A inovação é uma forma de pensamento. A gente está vendo agora, durante essa pandemia, um trabalho super importante que está acontecendo nas periferias. A favela de Paraisópolis, por exemplo, a gente pode destacar aqui como um grande processo de inovação que eles estão passando, e não necessariamente eles passaram por tecnologia, né? É um processo de inovação mesmo na relação das pessoas, em como é que você pode transmitir a comunicação. Muitas vezes a gente sabe que nas periferias a internet não é uma coisa que seja para todo mundo, mas nem por isso o pensamento inovador e a inovação nas formas de atuar, elas são menores, né? Então acho que o que a gente quer fazer é exatamente isso, como a Fernanda falou, é democratizar esses termos, né, que muitas vezes parecem que é para um nicho, mas que isso está no dia a dia de cada um, não importa onde estão, não importa a idade, isso é para todo mundo realmente. O senso de comunidade tem sido algo latente também, né, nesses últimos meses, e eu acho que o exemplo de Paraisópolis, para mim, reflete muito esse senso de comunidade, né? Então, um grupo que se une para se proteger e em prol ali ao bem-estar de todos, e saúde e segurança. Então, eu acho que esse senso de comunidade é uma mudança bastante significativa e que ela vem atrelada ao movimento de inovação, né? Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante para nós, como cidade de São Paulo, como um movimento tecnológico e de inovação também. Legal. Eu queria saber, vocês comentaram agora na publicação de vocês, e me chamou a atenção essa necessidade e até preocupação, eu vejo, em conseguir atingir públicos diferentes, como, por exemplo, a Fernanda deu o exemplo, né, da sua mãe, né, que está, né, começando assim, algumas coisas nesse meio tecnológico. Eu queria saber mesmo assim, o tamanho do desafio que vocês acreditam que é esse ano, mais do que nunca, ter essa possibilidade e oportunidade, como vocês também comentaram, de atingir essas pessoas que provavelmente não teriam acesso ou não teriam até um certo interesse em buscar essas inovações em situações normais, né, por diversos motivos, por condições que a gente sabe que acontece, mas esse ano vão ter a possibilidade e a necessidade de se interarem nesse meio tecnológico. Queria saber o tamanho do desafio que é conciliar as atividades de vocês nesse cenário. Tá, você quer começar a ver? Não, eu posso responder. Pergunta difícil é fogo, né? Olha, Anderson, o desafio, ele é enorme mesmo, mas a gente já vinha, né, nessa levada de inclusão. Ano passado, como eu disse, foi um esforço grande para a gente teve comunicação dentro das favelas, a gente entrou em contato com alguns líderes. Esse ano a gente já estava num trabalho maior, isso falando de periferias. Quanto à diversidade do público, né, que agora está olhando para a tecnologia por uma necessidade,
eu vejo como uma oportunidade, porque a gente demoraria para fazer a transição de 5 a 10 anos, né? A gente, para essas pessoas realmente estarem no momento que elas estão hoje, a minha mãe está fazendo, vou dar vários exemplos da minha mãe. Minha mãe está fazendo videoaula, tá fazendo consulta pela internet, está pedindo coisas pelo aplicativo. Então, assim, essa independência tecnológica, ela deu uma virada em 3 meses. Então, a gente vê hoje como uma oportunidade para o festival. As pessoas estão olhando para isso, né? As pessoas têm uma necessidade e a gente pode facilitar muito esse caminho deles. Fora isso, a gente tem o desafio da transformação do projeto, né? Eu acho que eu vou falar um pouquinho disso, né? A gente sabe, trazendo um pouquinho agora para o universo de startups, a gente sabe que a gente está tendo um impacto econômico, né? Não dá para negar isso. A gente sabe que a pandemia trouxe um impacto econômico, mas a gente está vendo também algumas startups verem os seus negócios crescerem por uma mudança de necessidades, né? Então, até a Paulinha, se quiser trazer alguns exemplos para falar sobre isso, mas a gente tem mapeado que algumas iniciativas, algumas empresas têm visto seus negócios crescendo, né? Então, é uma transição. A gente tem um público que antes consumia um determinado conteúdo de uma determinada forma, e hoje eles estão mudando, né? Estão indo para outra forma de consumo. Você quer falar um pouquinho, Paulinha? Sim. Eu acho que isso é muito importante mesmo. Eu acho que, como a gente já ouviu lá atrás, né? Isso com certeza não é nem tão da minha época, mas já houve um tempo no Brasil, aí na época de Juscelino, que ele falou: vamos fazer 50 anos em 5. Eu não sei nem quantos anos a gente está fazendo em 3 meses, né? Que é uma loucura. É uma loucura essa transformação toda que a gente está vivendo, não só tecnológica, né? A transformação nas nossas vidas mesmo. Então, eu acho que é um desafio enorme, mas como a Fernanda bem colocou, é uma grande oportunidade também. Eu acho que no nosso caso, é muito bacana a comunidade de curadores, porque eles ajudam a gente a transpor esses desafios, né? Então, como a Fernanda deu o exemplo, então, da mãe dela e outros públicos que antes não tinham mesmo acesso à tecnologia dessa maneira, por uma questão de talvez achar mais difícil ou achar que não precisa tanto, né? E agora não tem jeito, a gente teve mesmo, todos nós, né, que passar por isso. Então a ideia é que a gente possa chegar nessas pessoas. E como é que a gente ia fazer? Como é que a gente ia transpor esse desafio? Então, mais uma vez, a gente recorre então, a esses nossos curadores. Então, por exemplo, se a gente tem uma vertical de 50 a mais, é porque a gente quer trazer esse público para perto. A gente quer dizer, olha, a tecnologia não é um bicho de 7 cabeças, né? A tecnologia está aqui para ajudar a gente e não para atrapalhar, não para dificultar a nossa vida, pelo contrário, né? Para facilitar tudo que a gente tem. E daí é muito interessante porque a gente vê que essas pequenas descobertas, às vezes, elas abrem um leque de conhecimentos, de novos conhecimentos, e isso acaba abrindo a cabeça de todo mundo. Eu, inclusive, tô escrevendo aí um artigo novo, porque falando sobre revolução cognitiva, né? Porque eu acredito que a gente está passando por uma grande revolução cognitiva, certamente, que as formas de pensar vão mudar muito, a tecnologia está associada a isso, mas acho que o que está associado grandemente é um processo que a gente já vem vivendo aí nesses últimos 20 anos e que parece que a pandemia e o isolamento vêm assim dar uma amarrada nessa história e falar assim, não, gente, a gente está se transformando mesmo, nós somos novas pessoas, todos nós. Então a gente tem a gente, né, e aí eu me incluo nisso e acho que isso faz parte de algumas gerações, a gente poder se transformar, a gente poder absorver essas novas informações, essas formas de adquirir os novos conhecimentos, mas a gente está falando também de uma geração nova que está vindo aí com uma cabeça muito nova.
né? Uma geração que às vezes a gente conversa com jovens, a gente tem na nossa equipe, né, Fernanda, inclusive, pessoas bem jovens, e a gente vê que o pensamento parece que nasceu com elas diferente já. A gente vê crianças e jovens que já têm um pensamento que parece que eles carregam alguma coisa que não faz parte da experiência de vida deles ainda. Então, acho que o grande desafio é a gente colocar todo mundo, não dá para colocar no mesmo nível de conhecimento, ou no mesmo nível de relacionamento com tudo isso que a gente está vivendo, mas eu acho que dá para a gente pensar que todo mundo pode ser incluído. Acho que a palavra inclusão, que a Fernanda usou agora há pouco, inclusive, é uma das palavras mais importantes para a gente hoje. É a gente saber como é que a gente inclui, como é que a gente atrai e como é que a gente inclui o público de maneira geral. Então, até usando um pouco das metodologias e das ferramentas que as startups usam, né, as ágeis, eu acho que a gente pode falar que a gente está aí passando por esse período onde essas transformações elas são muito rápidas, mas que a gente tem que enxergar isso como desafio. Então, quando a gente fala desafio, a gente imediatamente a gente fala assim, bom, é um desafio, será que eu posso vencer esse desafio? Será que eu posso ultrapassar esse desafio? Né? E daí deixa de ser um problema, deixa de ser uma coisa, uma parede intransponível, para se tornar uma coisa que a gente pode sim aprender e ultrapassar e ganhar muita coisa com isso. É isso. Muito legal. E continuando falando de desafios, que eu acho que é um assunto bem central, né? No momento, acho que o momento é desafiador como um todo. Vocês, esse ano, estão fazendo vários eventos já, né? Previamente. E agora o ambiente digital é onde tudo acontece. Como que vocês concorrem aí, como que vocês se organizam para fazer esse conteúdo chegar em meio a tantas lives, tanta demanda? Eu acho que algumas pessoas já estão até cansadas, né? De tanto conteúdo aparecendo, assim, como que vocês encaram isso e que diferenciais que vocês buscam aí para conseguir atingir esse público, crescer esse público, como vocês vinham falando aí? Tá, posso falar esse, Paulinha? Claro, por favor. Então vamos lá. Logo que a gente entrou em quarentena, que todo mundo foi para home office, logo a gente mudou o nosso projeto. A gente foi muito rápido na transição e na estratégia. A gente sempre teve uma estratégia de formação de público, né, desde o começo do ano, para que a gente chegue lá em novembro com um público aquecido. Só que a ideia era a gente fazer alguns eventos presenciais, com parcerias e tal, a gente trouxe isso tudo para o universo online. Só que não só nós, né, todo mundo trouxe para o universo online. Qual o nosso foco dentro do nosso conteúdo? Trazer os temas que abordem as verticais da São Paulo Tech Week. A gente hoje, nesse momento, a gente tem falado de impactos e oportunidades, então a gente tem hoje três produtos, 3 conteúdos, né? Então temos a SPTW Live, em que a gente convida parceiros para falar sobre um determinado assunto. Então a gente fala bastante sobre os impactos, a gente mostra as oportunidades de algumas verticais, de alguns segmentos. A gente tem o SPTW Open, que somos nós abrindo as nossas redes para esses parceiros. Então, você é um parceiro, você quer fazer um evento, traz para a gente aprova, a gente abre as nossas conexões para que você possa fazer. E a gente tem também o SPTW Talk, que é um evento fechado, né? A gente faz uma sala de discussão sobre um determinado assunto. É um momento em que a curadoria, né, os curadores são mais presentes, a gente debate aquele assunto, é bem interessante, porque a gente traz um convidado, esse convidado fala, todo mundo tem a oportunidade de fala. A estratégia que a gente tem usado, eu acho que dentro do lead da São Paulo Tech Week, né, a gente tem um lead muito bom, na verdade. A nossa conversão tem sido bem bacana, né? Dentro das nossas redes, a gente tem atingido um percentual bom versus tudo que a gente tem visto por aí, mas a concorrência realmente existe.
que a gente tem trabalhado é nas redes sociais, usando uma estratégia de posts, de conexões com coisas diferentes. O Universo Online também nos possibilitou fazer conexões que a gente não tinha, né? Por exemplo, a gente tem junto a Ana Moser, por exemplo, um slot sobre esportes dentro da SPW Open. A gente não tinha essa conexão antes. Então, as coisas foram andando, caminhando, e hoje a gente tem a Ana Moser dentro do nosso conteúdo. Então, assim, a gente tem feito essas estratégias para trazer assuntos relevantes voltados para as verticais da São Paulo Tech Week, com o objetivo de fortalecer essas temáticas que a gente vai trabalhar mais fortemente durante a semana, né? E aí, um outro ponto, queria até aproveitar para fazer um jabazinho aqui, dar uma divulgada, que é o SP Impact Mentoring, né? Falando de desafios, a gente criou um programa de mentoria junto à Invest, né, do estado de São Paulo, de mentorias para startups que estejam sofrendo os impactos da pandemia. Então, o nosso objetivo é conectar as startups com mentores, né, e os mentores normalmente são pessoas que são referência em determinado assunto, né. Então, a gente tem uma base bem interessante para que a gente, com essas conexões, possa ajudar essas startups que estão sofrendo nesse momento, direcionando elas da melhor forma. Aí acho que também o que a gente pode dizer é que assim, é muito difícil a gente se diferenciar mesmo hoje, né? Acho que a gente tem aí muitas, vamos dizer, a tecnologia ajuda muito. A gente tem sempre procurado conhecer o que tem de novidade aí, em termos de plataforma, de ferramenta, mas eu acho que as plataformas, ferramentas e a tecnologia de maneira geral, elas são uma forma, né, da gente poder se diferenciar, mas todo mundo está procurando a mesma coisa. Então, eu acho que também a forma de diferenciar que a gente tem encontrado é cada vez mais estabelecer essas relações, né? Cada vez mais a gente poder, por exemplo, como a Fernanda deu exemplo agora da Ana Moser, a gente sabe que tem alguns segmentos aí que estão sofrendo muito com a pandemia, esporte sem dúvida nenhuma é um deles, né? Além da área cultural, sem dúvida também. Então, ao mesmo tempo que a gente vê aí uma quantidade enorme de lives de sertanejos, de pagodes e tal, mas é um mundo, né, que está acontecendo aí, e que tem grandes dificuldades, não de fazer, não de realizar eventos online, não de fazer lives. Isso não é a coisa mais difícil. A coisa mais difícil é que a gente possa interagir com o público e que a gente possa entender o que de fato é importante trazer para eles. Então, acho que o desafio é a gente fazer isso, é a gente, por um lado, identificar esses temas, que são temas relevantes e que podem trazer informações muito importantes e dar luz, né, como a Fernanda falou lá no começo, a São Paulo Tech Week, o objetivo da gente é ser vitrine, né, a gente quer que as pessoas possam expor na nossa plataforma e que a gente possa dar essa visibilidade, ampliar a visibilidade, porque tem, né, quando a gente fala da Ana Moser, não é que ela dependa da São Paulo Tech Week para ter visibilidade, mas sem dúvida nenhuma é uma via de duas mãos, né, porque ela está falando dentro de uma plataforma que de alguma maneira representa esse esforço aí de colocar São Paulo como um hub de inovação e tecnologia, e a outra via é que a gente consegue atingir a rede dela, né, que na verdade talvez não estivesse com a gente numa outra situação. Então, eu acho que esses desafios, eles estão aí ligados, né, e a esse ponto da gente fazer um balanço muito importante entre o que a gente vai usar de ferramentas, mas como que a gente vai fazer para atingir esse público efetivamente. E tem dado resultado, de alguma maneira a gente tem realmente conseguido estourar a bolha, né, que é um termo que a gente vem usando bastante, né, estourar a bolha e poder trazer conteúdos realmente relevantes. Eu acho que 2 pontos também que eu queria falar é que a gente tem mapeado também esse comportamento, né, do online. Existe uma mudança muito grande, que é algo que todo mundo está descobrindo, né? Quem é o público online na quarentena? Então, acho que todo mundo que está fazendo live está sentindo como que é esse comportamento. E é
é diferente, isso é um fato, é algo que a gente tem conversado com os nossos parceiros, né, sendo a São Paulo Tech Week online, a gente tem que entender que é um comportamento completamente diferente você estar presencialmente num evento, e tudo isso a gente vem mapeando, tudo isso a gente vem entendendo, e só reforçando, dando um outro exemplo que a Paulinha falou sobre trazer temáticas interessantes e que trazem também o público para a gente, foi o evento sobre acessibilidade, né? O evento online que a gente fez sobre acessibilidade. A gente a gente se surpreendeu com a quantidade de público que a gente teve, que é um tema que é pouco falado, né? Então, pensa no momento em que a gente está dependendo muito da tecnologia, o quanto essa tecnologia está adaptada para as pessoas que têm necessidades especiais, né? Então, é um assunto que não vinha sendo tanto abordado, e aí a gente começa a levantar a pauta e a gente sentiu uma aderência com o tema, né? Então, o nosso objetivo, nossa estratégia é essa mesmo. Então, além de fortalecer os pilares, a gente traz temas que são importantes para esse momento que a gente está vivendo. É muito legal isso, Fê. E vamos pensar que assim, a gente trouxe o tema acessibilidade porque a gente percebeu ali que tinha algumas questões realmente importantes. Quando a gente fala, né, eu já falei anteriormente, por exemplo, dos deficientes auditivos, como é que faz para esse público poder ter acesso a essas informações nesse momento de isolamento, né, no momento onde a gente tem tudo aí virtual? É importante lembrar que a gente aprendeu com o nosso curador, com o Danilo Souza, que a gente tem do público de deficientes auditivos, 60% deles não sabem ler, né? Então, como é que a gente torna o nosso conteúdo acessível? E a gente, logo no início, a gente entendeu que a gente precisava ter formas de chegar nesse público e que eles possam consumir o conteúdo como todos os outros. Então, a gente trouxe para a gente os intérpretes de Libras, né? Acho que a SMPad tem ajudado muito a gente nesse sentido. Então, todas as nossas lives têm sempre um intérprete, além da gente poder também fazer as legendas. Então, de maneira geral, a gente tem percebido que vários dos comentários vêm: nossa, que importante isso que vocês estão fazendo. Ai, que bom que vocês têm esse intérprete de Libras, porque assim eu posso acompanhar o conteúdo. Isso está sendo para a gente uma coisa muito especial, e a gente, inclusive, já descobriu que a gente está inspirando outras pessoas que estão fazendo eventos digitais, que às vezes digitalmente são até muito melhores do que a gente, mas que não tinham pensado nisso, e que na hora que vem a gente fazendo, falam assim: nossa, eu preciso fazer também. Então, a gente, além de querer que o nosso conteúdo seja mais inclusivo, a gente quer sim inspirar que outros tenham também essa iniciativa e que todo mundo possa chegar a mais gente e trazer mais informações. Legal. É muito bacana essa parte que vocês comentaram, porque a gente imagina que se existe uma forma de conseguir atingir públicos diferentes e de unir todo mundo em torno de um projeto, é a tecnologia, né? É a forma que a gente consegue acessar todo mundo e ligar as pessoas. Eu queria só fazer aproveitando o gancho do projeto que a Fernanda comentou, de auxílio a startups, né? Esse tipo de coisa. Queria saber de vocês como que esse período de pandemia está afetando os negócios de inovação e tecnologia. A gente imagina que uma série de setores estão passando por problemas, né? Estão em situações complicadas, mas especificamente sobre inovação e tecnologia, como que ela está sendo afetada por tudo isso que está acontecendo? Se é possível fazer uma análise sobre isso. Eu acredito, o que a gente tem visto, tá? Então, a gente tem visto tanto as empresas que sofreram muito, né? Alguns setores que sofreram muito com isso, como eventos, turismo. E aí a gente tem recebido algumas startups pedindo auxílio, mas a gente tem visto as startups que estão, na verdade, num crescimento agora, que elas não estavam esperando também, por causa da transformação digital, né? Da transição, pedindo auxílio por conta disso. Então, a gente tem os dois lados, né? É a transformação que vem vindo. Eu acho que um ponto importante, que até a Paulinha falou lá no começo, que é a inovação, falando de inovação aberta,
é um ponto que tem se destacado, né? Então, são as empresas tradicionais, né, a indústria, as empresas que têm o formato mais tradicional, absorvendo as novas tecnologias para que se adequem ao novo momento. Então, existem empresas que já vinham se adequando e já estão e têm um grande sucesso. Vou dar um exemplo de varejo, tipo o Magazine Luiza, né, que já tinha se fortalecido no e-commerce. E a gente tem outras empresas que estão correndo atrás aí para poder se adequar num período muito curto. Então, a inovação aberta é um destaque desse momento, então é uma oportunidade para as startups que estão com soluções para essa transição do novo mundo, né? Então, é um cenário que tem sido conturbado por um lado, a gente tem os impactos econômicos, mas a gente tem oportunidades crescendo aqui em uma outra mão. Sim, sem dúvida. Eu acho que tem alguns setores que até é legal a gente ressaltar, né, que estão passando por essas questões. Por exemplo, o setor de saúde. Imagina, hoje tem algum setor mais importante do que o setor de saúde, né, mais do que nunca para todo mundo, né? É uma coisa que está no nosso dia a dia, né? Não só nas nossas preocupações, mas nas nossas necessidades mais prementes. E é interessante ver como a tecnologia e a inovação está chegando tão rápido em setores como esse, né? Como a saúde. Então vamos pensar que em termos de normatização, aí, em termos de possibilidades, rapidamente coisas que antes não eram viáveis hoje estão se tornando como formas principais, aí, por exemplo, a telemedicina, né? Quando que a gente ia imaginar que a gente ia conseguir implementar a telemedicina de uma forma tão rápida? Então, hoje as teleconsultas, né, atendem tanta gente, resolvem tanto o problema aí da gente não poder se deslocar. Então, acho que isso é uma coisa muito, muito relevante. Outro setor que eu acho que também é super importante é, por exemplo, o setor de food service. A gente teve ontem um bate-papo, então está muito recente aqui, muito quente, e a gente vai ter uma live sobre isso também. Então a gente viu que na hora que fecham, né, vários restaurantes, quando o comércio fecha, né, e vários restaurantes acabam fechando por causa disso também, como é que eles vão fazer nesse momento? E daí o setor, de repente, se reinventa, né, e os seus espaços que antes eram para receber pessoas, eles passam a ver, não posso mais receber pessoas, então como é que eu vou fazer para chegar nas pessoas? Então, não só a parte de entrega, né, ontem eu aprendi um termo novo, que são os motofretistas, né, que são os nossos entregadores, né, e que estão passando aí por um momento também de grandes dificuldades, porque eles estão se expondo ao risco. Então, acho que é muito legal a gente falar que a gente bate palmas aí pro pessoal da saúde e que, sem dúvida nenhuma, eles merecem muito, muito, muito. Mas eu diria que todo esse pessoal que está ajudando a gente a poder ficar em casa, né, trazendo as nossas compras, trazendo as nossas comidas, né, tudo que a gente precisa, é um setor aí que, gente, não só eles se transformaram, mas eles estão também criando novas formas para que possam chegar na gente e que ao mesmo tempo possam de alguma forma estar mais seguros, né? Então acho que isso também é uma transformação muito importante. E a gente poderia falar de outros setores, a educação, por exemplo, né? Como é que a educação está resolvendo nesse momento? E aí a gente fala de educação em todos os níveis, né? Para a gente, por exemplo, que tem temas importantes para trazer e que podem eventualmente até ser temas de capacitação, é uma coisa, né, quando a gente fala no mundo profissional. Mas imagina as crianças em casa, né? Como é que está sendo essa transformação? Os jovens com as escolas. Então, será que o formato tem que ser o mesmo? Será que eu tenho que acordar às 7 da manhã, né? Os nossos filhos têm que acordar às 7 da manhã, sentar na frente de um computador e assistir um professor ali como se ele estivesse na sala de aula, mas que não é a mesma coisa? Porque enquanto você está sentado na frente da tela do computador, tem um monte de coisa acontecendo, né? A Fernanda tem uma filhinha pequena, né? Então várias vezes que ela está aqui com a gente conversando, ou fazendo reunião, ou trabalhando, a gente sabe que ela ao mesmo tempo está em casa, né, com a filha chegando perto e demandando e pedindo coisas. Então, assim, né, acabamos de ouvir a vozinha dela aqui. Então, eu acho que é uma coisa que está realmente trazendo novidades
para todo mundo e que a gente tem que aprender a lidar com isso. E nada melhor do que a necessidade premente das coisas para que elas se transformem, né? Então, acho que isso é muito bacana também. Eu queria só destacar uma coisa que a Paulinha falou sobre a educação. Eu acho que um ponto bastante importante que a gente quer ressaltar também é que dentro dessa transição a gente precisa se capacitar, né? A gente também está correndo atrás, né? Ninguém sabe tudo. E aí, então, é um momento para a gente se capacitar, para a gente conhecer novos setores, conhecer novas oportunidades de trabalho, já que alguns trabalhos estão em transição, conhecer novas ferramentas. A gente tem visto muito curso gratuito, né? Existem parceiros nossos também que estão oferecendo, que foram patrocinadores da São Paulo Tech Week, que estão oferecendo cursos gratuitos para o mercado de eventos e para outros mercados. Então, eu queria só falar dar essa dica, que é capacitação. Quem puder acessar, né, quem puder correr atrás aí de conteúdo, tem muita coisa boa sendo disponibilizada nesse período online. É uma grande oportunidade mesmo, né, Fernanda? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, acho que o nosso foco tem que ser um aprendizado constante. Eu acho que esse período mostra pra gente que, por mais que a gente seja especialista em qualquer tema, a gente sempre tem muito para aprender, sempre tem muito para aprender. Então, é um período mesmo para a gente olhar para isso e falar assim, olha, ao mesmo tempo é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade. E tem mesmo, para tudo que a gente quiser aprender, tem caminhos, tem conteúdo, tem coisas, é muito legal mesmo. Legal, e eu queria então trazer um assunto para a gente ir encerrando aqui o nosso bate-papo. Já agradecendo a presença de vocês, queria que vocês falassem um pouco o que vocês imaginam aí que vai ficar para o futuro, de tendências que estão surgindo agora, que vocês acham que devem continuar aí para o pós-pandemia e nessa oportunidade aí, como vocês falaram. Acho que a Paulinha citou alguns, né? Alguns exemplos, como a educação online. Eu acabei dando o exemplo vivo da minha mãe sobre o e-commerce de farmácias. Quer falar mais um pouquinho, Paulinha, de alguns outros? Eu acho, sim, claro, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o setor de eventos está inovando muito, eu acho que isso é uma tendência. Eu vou usar um termo aqui que agora já é um jargão, né, e que as pessoas até estão evitando usar, mas eu acho que a gente nunca mais vai voltar ao normal. Então vamos pensar que o nosso normal vai ser um normal completamente diferente. Então algumas coisas vieram para ficar. Os eventos online, eu acredito realmente que vieram para ficar. Por mais que a gente volte a ter os eventos presenciais, eu acho que eles vão acontecer de forma híbrida, porque afinal de contas, a gente vai, quando a gente estiver voltando, ainda vão ser poucas pessoas reunidas, e se o evento pode ser para muita gente, por que não usar o digital, por que não usar o meio virtual aí para que esse evento possa ser expandido para mais gente? Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que isso veio para ficar. Eu acho que uma outra coisa que também é uma preocupação e ao mesmo tempo, com certeza, vai ser uma tendência muito forte, é o contato, não só as formas de pagamento, mas são as formas de relacionamento aí na parte comercial, né? Então tem um termo que é uma tendência, que é o contactless payment. Então vamos pensar que as pessoas pedem, por exemplo, sei lá, hoje acho que iFood, Rappi já tem isso, e eu não quero ter contato com esse entregador. Então eu não preciso, ele pode deixar as compras para mim, sem que eu precise ter o contato com ele, né? Muitas vezes o aplicativo me permite marcar essa opção, mas mais do que isso, eu não precisar ter o contato de pagamento. Então, eu acho que é um meio que está se reinventando muito. A gente tem aí exemplos na China, né, em alguns países que isso já acontece, e que o Brasil estava ainda um pouco
aquém desse ponto e que agora, de repente, rapidamente, as empresas estão proporcionando essas possibilidades, né, essas oportunidades. Então, acho que isso vem para ficar, sem dúvida nenhuma. Os cursos online, como a Fernanda falou, sem dúvida. O e-commerce de farmácias, e que junto com a telemedicina, eu me espantei. Hoje, a gente pode fazer uma consulta online, daí a gente recebe uma receita online com um código dessa receita, então eu não preciso mais da assinatura do médico ali num papel, né? E com essa receita eu posso ir na farmácia e comprar sem que eu tenha que ter, muitas vezes até de maneira virtual também, sem que eu tenha que ter presenças físicas, né? De contatos físicos mesmo. Então, acho que são coisas que vêm para ficar mesmo. A gente poderia falar de alguns outros. Imagina atividade física, os aplicativos. Eu tenho vários amigos que têm tido aulas de exercícios online, né? Então, a gente tem yoga online, a gente tem academia online. Então, realmente, essas são tendências que eu acredito que venham para ficar, para ajudar a gente e para facilitar o nosso dia a dia. Se eu aprender a fazer isso à distância, muitas vezes eu vou perceber que eu não preciso mais fazer isso presencialmente, né? Eu posso fazer isso na minha casa da melhor maneira e tá nesse momento segura, mas em outro momento talvez eu economize tempo de deslocamento. Então eu posso dedicar isso mais para mim mesmo, né? Então, acho que isso é uma tendência que vem para ficar, sem dúvida. São tendências, né, que vêm para ficar. Legal. Bom, eu queria, na verdade, até aproveitar para fazer uma observação em cima de tudo que vocês comentaram, e algumas coisas me chamaram a atenção sobre... A gente sabe que o isolamento social, a pandemia, tudo que essa situação ela é terrível em diversos aspectos, né, diversas maneiras, mas em como a gente, vocês na figura de organizador do evento e a gente na figura de público, pode, na medida do possível, tirar alguma oportunidade de crescer, aproveitando todo esse mundo de ferramentas que a tecnologia fornece para a gente. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Eu queria pedir para vocês falarem sobre as redes, quais os canais as pessoas podem encontrar informações sobre o evento, esse tipo de coisa no meio digital. A São Paulo Tech Week, então, ela está nas principais redes, né? Então, vou pedir para quem está ouvindo a gente aí para nos seguir. No nosso @ do Instagram é São Paulo Tech Week. E a gente está também no YouTube, no Facebook, no LinkedIn e no Medium, né? Então lá a gente traz todo o conteúdo que a gente vem conversando até agora. E eu queria... chegou. Eu queria só, se vocês me permitirem, uma frase, né? Eu queria deixar um recado, falar que dentre esses todo esse momento, eu acho que a gente tem que mais é que se conectar mesmo, né? As conexões, os grupos, a gente tem visto que esse senso de coletivo, isso mais do que nunca hoje é de extrema importância, pensar no todo para ser bom para todos, né? Senão no fim do dia não vai ser bom. Se for bom só para um grupo, não vai ser bom. Tem que ser para todo mundo. E a São Paulo Tech Week está super aberta aqui. Nós somos justamente, o nosso papel é fazer conexões, né? Então, nós somos os facilitadores para empreendedores, para público. Nós estamos super abertos nas nossas redes. Se precisarem de ajuda, tem o programa do Impact Mentoring. Se a startup estiver precisando de ajuda, a gente está aqui também. Se precisar de conexões, estamos aqui. Só queria deixar esse recadinho para finalizar. Muito obrigada. E eu queria só reforçar, então, em primeiro lugar, agradecendo quem está assistindo a gente, agradecer Anderson, agradecer Juliane, foi um prazer estar aqui com vocês, e reforçar as nossas redes. Então, procurem a gente tem um site que é sampaulotechweek.com, e as redes sociais vocês podem achar a gente no @São Paulo Tech Week. Então, procurem a gente nas redes, é fácil de achar, e a gente espera que vocês possam seguir a gente e seguir os nossos conteúdos, sem dúvida nenhuma. Juliane e Anderson, muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme. Estamos à disposição, se quiserem mais temas, estamos por aqui.
O prazer foi nosso. A gente agradece também a todo mundo que ouviu e assistiu até aqui. Lembrando sempre que a gente vem produzindo semanalmente o Acontece SP, então tem muitas discussões sobre como a gente está se transformando nesse período de pandemia em vários setores. Já falamos sobre educação, já falamos sobre o setor de eventos, que a gente também comenta aqui um pouquinho. Se vocês quiserem saber um pouco como foi a São Paulo Tech Week do ano passado, a gente tem um episódio que a gente gravou ao vivo em um dos eventos lá no ano passado. Então vocês podem buscar lá na nossa playlist, que está lá também. Fala inclusive sobre internacionalização, esse episódio. Vocês podem se inteirar mais um pouquinho como foi. Continuem acompanhando os nossos conteúdos também no nosso site oficial da Prefeitura e nas nossas redes sociais. E até o próximo Acontece em SP. Até. Obrigada. Obrigada.